Queridos padres da nossa Diocese de Jacarezinho, reunidos nesta Assembleia, aqueles que participam conosco pela TV Aparecida, de maneira muito carinhosa, aos que estão doentes, pelos quais rezamos. Também aos padres de outras dioceses, do Santuário de São Judas Tadeu de Uberlândia, os demais padres de outras dioceses, os diáconos, religiosas, religiosos, nossos seminaristas, irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, vindos para este santuário nacional dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Cantai ao Senhor um canto novo. Este convite do salmista oferece o tom e o compasso da liturgia que celebramos. Somos muitos e de muitos lugares, cristãos que acompanham pelos meios de comunicação, fiéis presentes neste santuário nacional, romarias diocesanas, caravanas paroquiais, famílias inteiras e peregrinos da fé. Pessoas e culturas diferentes, mas que, envolvidos pelo manto intercessor de Nossa Senhora Aparecida, trazem em comum o desejo de cantar, na expressão viva da fé, as maravilhas do Senhor, o crucificado ressuscitado, o bom pastor que nos leva à comunhão de unidade com o Pai. Somos a Igreja eleita e amada pelo Senhor, e neste tempo colhemos os frutos benditos da sua ação no mundo. No encerramento desta quarta semana da Páscoa, Jesus, a revelação de Deus para a humanidade, tem uma mensagem aos homens e mulheres de boa vontade, que talvez nunca foi tão atual como nos dias de hoje. A Igreja que caminha e participa das realidades concretas da história é a mesma que lança o olhar para o absoluto de Deus, fazendo coincidir a missão batismal com a destinação última da fé, a intimidade e comunhão amorosa com o Pai. Tudo que Jesus realizou manteve a mais total sintonia com o Pai. Nada do ser de Jesus escapava dessa intimidade. Ele procurou manter aí o sentido da sua missão salvadora. Compreende-se totalmente radicado no Pai, e o Pai totalmente radicado nele. Suas ações eram ações em benefício da humanidade, que expressavam o projeto de vida proposto pelo bondoso Pai a todas as pessoas. Apoiado nessa participação mútua do Filho encarnado com o Divino Pai Eterno, que a glória da humanidade torna-se uma certeza aos corações dos que aceitam viver e seguir a Jesus. O ressuscitado atualiza em nossa vida a presença deste Pai, que por sua vez deságua na história humana generosos sinais da sua misericórdia e do seu convite para que assumamos um discipulado missionário, dom que emana da Páscoa do Senhor. Ouvimos um trecho do evangelista João. No quarto evangelho, a comunidade frequentemente recorda a relação de Jesus com o Pai, da sua união com Ele. No pedido feito por Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, há exposta uma fragilidade comum também a nós, povo de Deus e continuadores deste apostolado. Nem sempre reconhecemos nas palavras e obras do Cristo a revelação universal, plena e concreta de Deus.
Embora tenha em si a autoridade de Senhor da história, Ele não é omisso ao cotidiano dos nossos passos. Interessa-se por nós, por aquilo que acontece em nossas casas, paróquias, pelas nossas decisões domésticas e públicas em busca do bem comum. Olhando para Jesus Cristo, encontramos a realidade de um Pai que subverte a palavra poder pela lógica do serviço, substitui a proteção do trono pela radicalidade da cruz, rejeita uma liderança gerencial pelo pastoreio amoroso. Sobre essa dimensão paternal, citamos o saudoso Papa João Paulo I, ao lembrar para a Igreja que Deus é um Pai que nos ama com amor de mãe. A postura de Filipe, lembrada pelo evangelista João, precisa nos provocar, pois às vezes estamos confortavelmente assentados em um catolicismo superficial, que olha para Jesus em seus prodígios e milagres, sem acolher dele a profundidade redentora revelada em sua encarnação. Os discípulos esperavam uma teofania, no melhor estilo das teofanias do Antigo Testamento. Jesus, porém, intervém com simplicidade, colocando-se a si próprio enquanto comunicação plena. Quem me viu, viu o Pai. Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que faltou a Filipe, e por tantas vezes também falta em cada um de nós, para descobrir na pessoa de Jesus o rosto do Pai? O fundamental é cultivar, com ardorosa confiança em Jesus Cristo, uma fé com os pés fincados no chão, mas o coração aberto para a transcendência. Por isso é tão importante, como nos lembra o autor de Hebreus, manter os olhos fixos em Jesus. A única forma de ver a Deus Pai está em contemplá-lo na pessoa do Filho do Carpinteiro, o Filho de Maria, o nosso Salvador. Quando o coração humano se volta para as idolatrias do mundo atual, o Cristo que julgamos seguir transforma-se apenas em caricatura do Deus verdadeiro. Como seria bom se cada formador de opinião, cada educador, educadora na fé, catequistas, religiosos, profissional da comunicação, ajudasse o mundo a olhar as realidades da história sob a ótica de Jesus, tendo as palavras e as obras do Mestre como ponto transversal. Somente a fé em Jesus tem o potencial para nos deslocar de nós mesmos. Fé não é mágica nem sentimento, mas adesão. Para vivê-la, precisamos saber em quem estamos confiando e conhecer aquele que seguimos. Significa acreditar que ele caminha vitorioso na história e que o reino já está presente no mundo, desenvolvendo-se criativamente a partir da comunhão da igreja militante com a igreja triunfante. Nossa imagem de Deus deve superar toda a representação de um Todo-Poderoso, diante ou acima de nós, pois, como nos lembra a comunidade dos Atos dos Apóstolos, nele vivemos, nos movemos e somos. Da nossa condição de pessoa, interagimos com um Deus que também é comunhão de pessoas. Importante lembrar que a palavra aponta para os pobres como lugar de encontro com o Senhor, pois neles é que transparece seu rosto sagrado,
a continuidade da sua revelação, mediante a realidade do irmão e da irmã que sofre. Os pobres são mediadores da transcendência, caminho fecundo para o reconhecimento de Jesus na história. Dom Helder Câmara sempre dizia que nos pobres tocamos o Cristo vivo, passamos além dos símbolos e alcançamos o conteúdo da fé. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus é a revelação do amor, de um amor generoso que deseja espalhar-se sem limites. Aos pés de Nossa Senhora, possamos fazer este caminho pascal, professando a fé, ouvindo e acolhendo a palavra de Deus e procurando dar testemunho do ressuscitado com as nossas vidas, de maneira especial neste ano diocesano missionário da Diocese de Jacarezinho. O reino já está no nosso meio, é preciso assumi-lo, buscando fazer acontecer aquilo que é do querer de Deus, cantando sempre as suas maravilhas. Que Maria, nossa mãe, a Senhora Aparecida, nos guarde sob seu manto, e que todos os fiéis que buscam a unidade com o Pai, acolhendo a vivência com Jesus no mundo, sintam-se amados e encorajados para evidenciar, a partir da adesão sincera e fiel ao projeto do Pai e do Filho, que traz vida e vida em abundância. As coisas admiráveis que podemos realizar em nossas comunidades, por Ele, com Ele e nele. Amém.